rapaziada, David Ancelotti deu seu primeiro treino pelo Fogão. Ainda tem chances de, quem sabe, estar na beira do campo contra o Vasco. Não é o provável, mas pode ser que os documentos cheguem rápido e isso agilize. E tem aqui Papo de Craque, tem aqui ESPN, Sport Center, tem Sport TV News, tem aí o pessoal do Enfim do Esporte, um canal aí de São Paulino, falando de todos os clubes de futebol, sem clubismo, gosto muito dele. Então aqui embaixo vai estar o link para você na descrição do canal dele, se inscreve lá, é muito bom. E falando sobre a cartada de mestre do John Textor em trazer um Ancelotinho e a peça que falta para esse time ficar impecável e ganhar tudo. Vamos ver qual é? Então, antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, bora pro vídeo, depois a gente conversa. Falar sobre o Botafogo, David Ancelotti, o novo técnico botafoguense, filho do Carlo Ancelotti. E a partir de agora a gente também tem que começar a abolir essa coisa do filho. É o David Ancelotti. O técnico do Botafogo fez o primeiro treino com os seus comandados. Tem que preparar a equipe que já tem compromisso no Brasileirão. No Botafogo, dia 1 de trabalho de David Ancelotti à frente do clube. O técnico italiano, que assinou o contrato até o final de 2026, chegou na última terça-feira, visitou o CT, fez elogios ao centro de treinamentos do Botafogo, conheceu o elenco, teve uma conversa particular entre os líderes Marlon Freitas e Alex Telles, mas só assistiu ao treinamento comandado por Cláudio Caçapa. Agora, nesta quarta-feira, David Ancelotti assume oficialmente e comanda o primeiro treinamento solo à frente do clube, no que é o primeiro trabalho dele como treinador principal na carreira. O técnico Carlo Ancelotti, pai do atual treinador do Botafogo, mandou uma mensagem de carinho desejando boa sorte na nova etapa, e agora David Ancelotti já começa a pensar no time do Botafogo para o restante da temporada 2025, que tem Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Mas por conta de questões contratuais e também por conta da mudança para o Rio de Janeiro, David Ancelotti ainda não deve ficar à frente do time no sábado contra o Vasco, jogo em Brasília. Com isso, o Cláudio Caçapa, auxiliar permanente do Botafogo, deve comandar a equipe que vai a campo nesse clássico contra o Cruz Maltino. Uma dor de cabeça já para a comissão técnica. Igor Jesus, que foi vendido ainda no Mundial de Clubes, nem voltou para o Botafogo, já não faz mais parte do time. E o zagueiro Jair, que também teve a venda confirmada ao Nottingham Forest, até veio ao Botafogo, mas só para se despedir dos companheiros, também já não faz mais parte do elenco. O zagueiro Bastos operou o joelho esquerdo e também segue fora da equipe, e com isso David Ancelotti vai ter David Ricardo e o Barbosa para formar a dupla de zaga. Botafogo corre contra o tempo aí no mercado para poder repor a saída de Jair Cunha e segue atrás de um zagueiro para chegar ao elenco para o restante da temporada 2025. Essas são algumas dores de cabeça para o clássico contra o Vasco. A que adentra aí no tema Botafogo, a gente já falou aqui algumas vezes, desde a assinatura, na verdade desde o interesse, numa apuração do GE. Globo, então agora é oficial. O Botafogo está retomando a temporada num clássico que vai ser jogado contra o Vasco em Brasília e com um treinador novo que acabou de chegar. Boa sorte, Ancelotinho! O desejo de sucesso para David Ancelotti vem com um apelido carinhoso. O novo técnico do Botafogo estreia no clássico contra o Vasco, no sábado em Brasília. O italiano está habituado a jogos grandes, fazia parte da comissão técnica do pai, Carlo Ancelotti, e já mostrou que tem estrela. Lembra do Rosselló, atacante com passagem pela seleção espanhola? Com 2 gols no fim, foi herói improvável da virada do Real Madrid sobre o Bayern de Munique na semifinal da Champions League no ano passado. Pois foi o David quem sugeriu a entrada do Rosselló em campo. Técnico europeu, tática europeia. E um olhar especial para descobrir talento. O brilho do espanhol Fabián Ruiz no Paris Saint-Germain também tem a marca do David. Ele conheceu o jogador em 2018 ao assistir a um jogo do Ruiz pelo Betis da Espanha. Quando Carlo Ancelotti assumiu o Napoli da Itália, David convenceu o pai a contratar o Fabián Ruiz, que então decolou na carreira. Outra curiosidade é que o ídolo de David Ancelotti no futebol é brasileiro, Kaká. Tocou no Kaká, abriu espaço, bateu pro gol! Gol! Kaká número 8, outro golaço! Numa entrevista a uma rádio espanhola,
David recordou o estilo de jogo de Kaká e resumiu: era um jogador diferente. Era muito vertical, era distinto, era um jogador distinto. O Botafogo será o primeiro time nesse início de carreira do David Ancelotti como técnico de futebol. Neste mês, o italiano completa 36 anos. E para aquele torcedor que gosta de coincidências, o italiano nasceu num ano emblemático para o clube. 1989, a temporada em que o Botafogo deixou para trás o jejum de 21 anos sem título. Conhecendo o torcedor botafoguense, toda superstição é válida, então a aposta é boa. Então tá, é uma aposta mesmo, acho que a definição veio aí no final. É uma aposta porque tem no currículo um pai, multicampeão, e como treinador vai começar a dar seus primeiros passos agora, né? Então, por isso que a gente precisa acertar a nomenclatura. O Botafogo não contratou um técnico estrangeiro. O Botafogo contratou um estrangeiro para técnico. Ah, boa. Entendeu? Porque ainda não existe essa linha, né? Ele não contratou um técnico estrangeiro porque David Ancelotti sequer é técnico, não é técnico. Ele vai começar a ser técnico. Então, tem que ver como é que ele tá botando o link a Disney, né? Se às vezes lá já é treinador. E aqui a gente tá atrasado ainda. Mas eu entendi. Entendeu? Eu entendi. Às vezes o cara... Ele não é treinador, ele não é técnico, tanto que não é técnico. Tem experiência mas não viveu a realidade ainda. Mas o que ele carregou ali no LinkedIn é brincadeira, né? Experiência em jogos internacionais. O que podemos aprender com esta contratação? Isso. Eu tô Veja por só, essa, o mais interessante é no currículo aquele auxiliar técnico da seleção brasileira. Foram 3 dias. Mas viveu a realidade. Tá lá, 3D, né? Isso é verdade. Período, 3D, né? Então, assim, pode dar certo? Tudo pode dar certo no futebol brasileiro quando porque, sim, você acha que o time do Botafogo vai só perder jogador? O Botafogo vai, o dono já falou, inclusive, que vai olhar mais pro Botafogo, até porque o outro brinquedo dele na Europa quebrou. Mas não caiu, você viu? Conseguiu. Não caiu, mas quebrou. É interessante que normalmente as coisas caem e quebram, né? Esse aí quebrou sem cair. Não, né? quebrou, caiu e voltou. E aí você olha lá no LinkedIn, tem recomendação. Carlo Ancelotti fala, opa! Não, tá lá a recomendação. É um excelente profissional, eu posso garantir desde os seus primeiros anos. Enfim, não sabemos. Vocês acham, gente, agora sério, o que ele tem de bagagem, de auxiliar? A gente Inclusive, não acabamos de ver aí uma demonstração de... Por exemplo, Thiago Silva, lembrei aqui, vamos fazer essa analogia da Copa do Mundo. Thiago Silva não atuou como auxiliar de Renato em alguns momentos? Não oficialmente, mas assim, você está sempre comparando, sempre que você pega o comparativo... É um jogador, né? É um jogador. Não, tudo bem, mas se ele hoje ele decidir ser treinador... O conhecimento te dá... São várias maneiras de acessar o conhecimento. E você vai acumulando, né? Várias maneiras de acessar o conhecimento. Agora, quando você vai partir para um trabalho praticamente do zero, de técnico de futebol, o conhecimento de... Tem 3 maneiras de você chegar, tem mais, mas vamos lá, 3 maneiras. Você foi técnico de categoria de base, você treinou o sub-11, depois você treinou o sub-13, depois você ficou 5 anos no sub-15, e aí você assumiu um time profissional. Essa é uma maneira, é um conhecimento, tá? O outro conhecimento você era auxiliar técnico durante muitos anos, que é o dele, tá? Assumiu um time profissional. Ou você era jogador de futebol de alto nível, altíssimo nível, passou por vários vestiários e assumiu como técnico de futebol, mesmo sem a experiência prévia e a formação de treinador. Na minha opinião, o caminho está facilitado para o ex-jogador de futebol. Você acha que a vivência contribui mais para esse capítulo? E o segundo caminho é aquela pessoa que fez a base pouco a pouco, no meu entender. Por quê? Porque ela foi conhecendo diversos tipos de personalidade, diversos tipos de jogadores. E já errando também, né? Isso. Errando num cenário relativamente mais tranquilo, tomando decisão, errando, aprendendo para não errar de novo num outro contexto. Esse caminho é um caminho que, primeiro que a gente tem que levar em consideração que existe aí uma influência direta do pai. Vamos imaginar o Ancelotinho, como ele foi chamado, fez o equivalente à Faculdade de Educação Física na Itália, para fazer a formação dele. Vamos imaginar que ele tenha sido o melhor aluno da sala e chamasse
Silva, certo? Ele não teria um emprego, mesmo sendo o melhor aluno da sala dele, ele não teria o emprego que ele teve para começar. Não teria. Pode ser o melhor aluno de sala de qualquer faculdade, não vai começar sendo auxiliar do Ancelotti. Porque não tem o QI, né? Exatamente. Então, mas aí, olha só, eu tô entendendo o que vocês estão falando, até certo ponto a gente não garante concorda. que a formação dele seja boa, entendeu? Ele pode ter sido o 12º melhor aluno da sala dele. Da turma Mas dele. também tem como ele explorou essa oportunidade. Claro, que a vida deu pra ele. Aí, paciência. Por exemplo, lembra do corte do Bernardinho, do Ricardinho? A gritaria, como se diz na minha cidade, o griteiro que foi. Pra botar o Bruninho, que é filho dele, que se provou que foi melhor do mundo várias vezes, bicampeão olímpico. Mas também não é um exemplo muito bom, sabe por quê? Porque o Bruninho já mostrava que era um grande jogador de vôlei. Ele não foi tirado do nada e mas fala, será que sai não era um aqui, grande auxiliar? Falando sério agora. Um grande auxiliar. O Bruninho já era jogador de vôlei. Eu acho que tem uma diferença grande nesse exemplo, que é exatamente o que o Lofredo falou. O Bruninho vinha se destacando numa equipe e ele é alçado à seleção brasileira. Chega como filho do treinador, mas ele era jogador e continua sendo um jogador. O David Ancelotti, ele tem uma bagagem que é de respeito. Passou por grandes clubes, sempre acompanhando o pai, e ele era um auxiliar. Agora ele vira treinador. Trazendo para a nossa realidade de jornalistas, o cara pode ser um brilhante produtor, um brilhante repórter, um brilhante apresentador, editor, mas talvez ele não seja um bom chefe, né? E aí acho que muda um pouco a figura. O auxiliar, óbvio que ele tem noções de tática, mas talvez para dar esse passo além, ele vai ver que muda muita coisa. Pode não parecer, mas muda muita coisa. A gente viu o Arteta, por exemplo, que se destacou sendo um auxiliar do Pep Guardiola e hoje está muito bem no Arsenal. Tem o Domenech Torrent, que também foi um auxiliar do Pep e que não fez aquilo que a gente imaginava que poderia fazer aqui no futebol brasileiro. Então, para resumir, pode dar certo, óbvio que pode dar certo. Até pela bagagem dele, a gente vai ver se ele vai se adaptar a esse passo novo. Mas também pode dar errado. E aí, eu acho que é isso que pega. É um passo arriscado para o Botafogo no meio da temporada, com o elenco que montou, quando vinha começando a engrenar com o Renato Paiva, fazer uma mudança dessa. Pode dar certo, mas eu acho arriscado ainda. O Vini, assim, pelo exemplo que você deu aqui, chegou uma mensagem para mim, 10h05 para você procurar o RH e receber mais informações sobre o andamento. Inclusive, essa informação aí é a opinião do Vini, não reflete as minhas absolutamente. Inclusive, eu quero mandar um beijo para Mariana Bonfim, sempre na nossa audiência. É só ele, a nossa chefia é boa. E não é só a Mari, não. Se a gente for olhar para cima, tem outros... Não, mas a melhor é ela. A melhor. Todos são muito bons. Mari, um beijo e se espirrar, saúde, hein? Para finalizar, dito tudo isso sobre Ancelotinho, ontem me perguntaram, mas você preferiria ser herdeiro ou trabalhar duro para ter metade do que um herdeiro tem? Ô, gente... faz pergunta difícil. Gente... Então, tudo bem, deixa ele, vamos ver o que vai acontecer. Mas o Vini achou uma comparação boa, de fato, Domenech. Essa comparação, ele não tinha o pai, né? Mas deu salto de auxiliar a treinador. Domenech é pior. Pior. É porque ele não tinha o pai. Não tinha nem o DNA, né? Daí pra gente apostar na genética. Kleber Xavier deu salto agora também. Kleber Xavier deu um salto agora também. Também é uma escolha arriscada. Então também é uma escolha arriscada. Hoje eu vou falar sobre a nova atacada de mestre do Mr. Mago John Textor, que parou o Brasil. Guarde isso. John Textor tá resetando o futebol brasileiro. Meu amigo, como esse camarada pensa rápido, hein? Na verdade, ele tá a milhas de distância na frente dos dirigentes dos clubes desse país aqui. E talvez seja esse o motivo de tanta perseguição em cima desse cara, hein? Pois bem, vamos conversar sobre essa entidade que ele trouxe e também sobre a única coisa que falta para o Botafogo. Se essa peça aparecer, aí, meu irmão, pode entregar as taças. E se você é novo por aqui e está confuso, poxa vida, o cara é São Paulino e tá falando assim do Botafogo? Calma que eu vou te explicar. Bora falar de mais uma que o John Textor aprontou, que deixou essa mídia clubista aí pé da vida com ele. Depois que ele demitiu, com todo respeito, o treinador covarde Renato Paiva, vários nomes tomaram conta das mídias aí, né? Principalmente os portugueses. Só no meu vídeo anterior aqui eu falei sobre 6 treinadores. E no final ele deu um nó tático em nós tudo. Ele trouxe o David Ancelotti, filho do Carlo Ancelotti. O cara é
Fogo, hein, meu? E acabou fazendo sentido, né? O Textor é fogo. Pois bem, não demorou muito para essa mídia tendenciosa começar a atacar. Vai trazer um cara inexperiente, o cara não tem bagagem, e mimimi, e blá blá blá. Eu achei estranho porque muitos deles que estão criticando o David Ancelotti no Botafogo elogiaram o Felipe Luiz quando ele virou treinador do Flamengo. Ah, o Felipe Luiz tem uma identificação absurda com o Flamengo. Poxa vida, vai dar muito certo. Aquela positividade acima do normal, né? E não está sendo a mesma coisa com o David Ancelotti no Botafogo. Por que será, hein? Eu sei por quê. Você também sabe. Bom, primeiramente, ele pode ser um cara inexperiente, mas filho de tubarão é tubarão. Imagina a quantidade de vezes que esse camarada não ouviu o pai dele falar de trabalho dentro de casa, desde quando ele era pequeno. Eu acho que o brinquedo dele foi uma prancheta tática. E o Carlo Ancelotti, pai dele, é treinador desde 1995. Se você é botafoguense, você lembra desse ano, né? Túlio Maravilha, Botafogo e Santos, final do Campeonato Brasileiro, sabe, né? E o segundo ponto é que o John Textor, ele não contratou apenas um treinador, ele contratou uma entidade. Sabe quem vem com o David Ancelotti? A comissão técnica que era do Real Madrid. Os caras trabalhavam no Real Madrid, não é qualquer coisa, me desculpa. E vamos supor que no percurso esteja dando tudo errado. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar o celular. Caro padre, per favore, aiuta-me. Hã? Espaguete? É isso mesmo, você não entendeu errado. Vem o filho do homem, com uma ex-comissão técnica do Real Madrid, e caso apertar, Carlo Ancelotti vai estar lá à disposição. E todo esse pacote vai sair mais barato do que se pagasse para um Jorge Jesus, para um Tite, e por que não, de repente, para um Abel Ferreira, né? Então assim, fala para mim, foi ou não foi uma tacada de mestre do Mr. Mago John Textor? Bacana, se você não é torcedor do Botafogo, mas gosta de futebol, eu vou te dar uma dica. Comece a acompanhar o Botafogo. O John Textor, ele vem provando que o futebol não precisa ser inflacionado para ter qualidade, não. A equipe de scout dele, que para mim é a melhor desse país aqui, vai lá, acha um jogador bom de bola, cara nota 9, traz para o Botafogo pagando mixaria, porque o cara tá invisível no radar dos outros clubes aqui, até de Flamengo e Palmeiras. Paga barato, paga um salário baixo para ele, faz o cara crescer mais futebolisticamente, valoriza o cara, vende por 3, 4, 5 vezes o preço que pagou. E nessa brincadeira, ele fez mais de 500 milhões de reais com venda de jogadores nos últimos meses. E sobre achar peças que estão fora do radar dos rivais com poderio financeiro, ele faz a mesma coisa com treinadores também. Você quer um exemplo? Quem era Arthur Jorge antes do Botafogo? Fala pra mim. Podemos dizer que hoje o Arthur Jorge é um bom treinador. Só que quem é Arthur Jorge perto dessa entidade que o Textor trouxe para o Botafogo? Mas está faltando uma peça, hein? Se o John Textor se ligar nisso, aí é como eu falei, pode entregar as taças. E quem vai precisar de agilidade nesse momento é o John Textor para trazer um cidadão igual o Luiz Henrique, né? Desde quando o Luiz Henrique saiu, o Botafogo sente essa falta, tá? O Arthur é um jogador bom, ok, a gente sabe. Só que o Luiz Henrique, ele era um pacote todo. Rápido, vertical, driblador, forte e cabeça fria. E esse lance de cabeça fria faz toda a diferença. E é uma coisa que o Arthur não tem. Quando ele cai numa marcação brava mesmo, pronto, ele se perde na curva. E vamos combinar, um cara com o perfil do Luiz Henrique casa direitinho com a proposta desse novo trabalho que chegou. Tem um novo treinador. E ele tem o DNA do técnico da seleção brasileira. Estamos falando de David Ancelotti. Que para o primeiro trabalho de sua vida vai assumir o Fogão, é a escolha sempre fora da caixinha de John Textor para o comando do Botafogo. Ele rompeu a paixão platônica que ele tinha com treinadores portugueses e agora ele ataca um novo treinador italiano. E aí, ô Pedro Certezas, o que você achou de David Ancelotti como treinador do Fogão? Cara, eu acho, moleque, eu não sei o que achar, mano. Tipo assim, eu acho que ninguém pode achar alguma coisa. Basicamente, uma incógnita. Pode ser que ele ganhe tudo. O que me incomoda é, se eu falar aqui agora, cara, eu acho que ele vai ganhar Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, ou falar, cara, eu acho que ele vai ser demitido em setembro, as duas opiniões são plausíveis, pô. Assim, a gente não sabe o que esperar desse cara. Uma galera fala que era ele o responsável pelas táticas do Ancelotti. Outra galera fala que, pô, é só porque ele é filho do Ancelotti que ele tá lá.
Então, assim, mano, assim, não dá pra saber. E eu acho que o Textor, de novo, eu posso queimar minha língua aqui, eu acho que ele foi mal no sentido de, pô, demitiu o Paiva, todo mundo esperava, pelo menos alguém, uma certeza, né? Uma certeza de, cara, esse cara, a gente sabe o que vai esperar desse cara. Esse danado aí, o cara nunca foi técnico, pô. Então, assim, ele vai pegar um time que tem um dos maiores faturamentos não, das maiores folhas Orçamento. do Brasil, a gente não sabe o que esperar, mano. O Vitor Lopes até falou assim, estagiário. Mas, cara, é meio que isso mesmo. Mas a gente não sei, ele nunca exerceu o emprego que ele foi contratado para exercer. Só que ele não chega como num lugar de estagiário, que seria, sei lá, técnico de um time na Série C. Ele chega com um dos postulantes, um time que pelo menos quer brigar por títulos. E aí é uma loucura, assim. Mas... ainda tem um outro ponto aí, ô Vitor Lopes, que o Botafogo nerfou a seleção brasileira, né? É isso, né? Alguns profissionais, né, da seleção vão trabalhar aí com... É David que fala? David. Italiano, David. Sei lá, né? Enfim. De David, no MFM. Então eu tô seguindo ela aí, né? Cara, assim, a Tati até entrou hoje no De Placa para falar com a gente sobre, né? Assim, ela até falou que eles brigavam bastante, né? O pai e ele, porque o Ancelotti era um cara mais contido em termos táticos também, e ele já era mais piroca, né? Tinha mais para frente. Você fala tanto desse Botafogo way, que assim, cara, talvez faça sentido, obviamente, pro John Textor naquilo que pensa. Mas eu não sei se é momento para você apostar. Por exemplo, o que aconteceu no Santos, eu achei uma parada muito arriscada, que é você contratar um Kleber Xavier, que beleza, tinha a experiência de Copa do Mundo, de trabalhar com o Tite, mas para o momento do Santos, é o que o Certezas falou, talvez precisava de uma certeza, de um cara que vai te entregar uma ideia de jogo, assim como a gente sempre viu o Renato Gaúcho fazendo essa movimentação de um cara experiente, o Mano Menezes, por vezes, também é um cara que era sempre chamado quando o time não estava tão legal. Então, assim, cara, talvez para esse momento do Botafogo, de voltar, entre aspas, voltar é foda falar voltar a conquistar, porque ganhou o ano passado. Mas assim, de dar uma resposta talvez de imediato. Eu acho que tinha que ser um cara mais pronto, mas é o que o Certeza falou. O cara pode ser um fenômeno e ganhar tudo também. É muito difícil falar agora, tá ligado? Arrisco a dizer que eu nunca na minha vida vou ser favorável a contratar um cara que nunca foi técnico. Mas eu acho que eu nunca vou ser. Nunca. Pode ser, porque assim... Teoricamente, o Ancelotti é um dos melhores técnicos do mundo, né? Então, teoricamente, o cara que trabalha com ele é um dos melhores auxiliares do mundo e pode vir a ser um bom técnico. Mas você pega o Domenech, que até então era o auxiliar, né? Um dos caras da comissão, do melhor técnico do mundo na época, foi um fiasco, mano. Assim, você não tem como... Ele não sabe... Ele nunca exerceu essa função. Tem aquela analogia boa do Domenech, que é do Mário Marra, né? Que ele fala, pô, eu tinha um amigo que dormiu na garagem durante 10 anos, mas nem por isso ele virou um carro, né? Exatamente. Exatamente. Não, e assim, e até o Domenech agora fez até um trabalho bom, né? É Monterrey que ele tá? Não sei. Acho que ele tá no Monterrey, se não tô equivocado. Ele tá no Monterrey, eu acho. Então assim, cara, é um trabalho... É um trabalho bom que ele tá fazendo assim no Monterrey, só que demanda tempo. É por isso que eu falei, talvez para esse momento do Botafogo não fosse tão interessante, mas... para um clube que tá mais no momento emergente, assim, e aí nem pela história do clube, mas momento mesmo, futebol, que tá precisando... Sim. Aí faz mais sentido, né? Não sei se casa exatamente com essa parada do Botafogo agora. O momento do Botafogo não é de um clube que vai buscar um treinador que nunca foi treinador, né? Cara, a gente pega recentemente, cara, isso é comum no futebol brasileiro, de auxiliar virar treinador. Tem casos de sucesso, como o Andrade no Flamengo, o Jaime no Flamengo, a Jair Ventura no Botafogo, que também nunca tinha treinado um time profissionalmente, mas tem exemplos horríveis. O Lúcio Flávio agora no Botafogo, e aí os exemplos horríveis são 200 vezes maiores, mais frequentes do que os exemplos de sucesso. Então, cara, eu realmente, assim, eu não sei o que esperar. E acho que ninguém sabe, ninguém tem capacidade de saber o que vai esperar. Pode ser que daqui a um mês eu fale, cara, esse cara é um novo, sei lá, irmão, um novo Ancelotti. Mas pode ser que fale, cara, esse cara não serve pra ser técnico de futebol. A gente não sabe. Ou ainda não tá pronto pro Botafogo. Pode ser que seja legal treinar o West Bromwich.
Sei lá. Eu acho que assim, a parada ele tava se preparando para isso, né? Tanto que ele assume a seleção, de certa forma, atrasado, porque ele tava negociando com o Rangers lá da Escócia, ele quase virou treinador principal lá. É um cara que já tava fazendo esse movimento de carreira, como alguns outros fazem. Tipo assim, o Emiliano, filho do Ramon Dias lá, ele também já tá pronto para ser um treinador, entendeu? Só que eu acho que no caso dele, além de ser o primeiro trabalho, ele vai estar num país diferente, numa cultura diferente, com um monte de coisa que ele não tá adaptado. Então acho que tem mais ingredientes para dar errado, né? Para atrapalhar ele nesse primeiro processo ali, do que para ajudar. Mas, pô, era um cara que até outro dia tava no Real Madrid, e segundo a Tati Mantovani, era ele que comandava os treinos, era ele que treinava as bolas paradas, ele era o grande estrategista ali. Então, pô, é um maluco de primeiríssima prateleira, né? Então, acho que, porra, pode dar certo pra caralho, como pode dar errado pra caralho também. Cara, tem um fator aí que eu acho que vai ser muito determinante, que é a torcida, né? Porque, assim, a torcida do Botafogo não tá com muita paciência. Porque viu um cara que tava dando certinho ali, um cara que era criticado, mas quando ele engata o Textor demite, todo mundo espera um nome de grife, verdade é essa, todo mundo esperava um nome de grife, e veio um cara completamente desconhecido. Então, assim, eu acho que ele... E como é que esse cara vai lidar com isso? Porque ele, sendo auxiliar, ele nunca teve que lidar com insatisfação de torcida, porque ninguém pedia a cabeça dele, o pessoal pedia a cabeça do técnico, do pai dele. Então, assim, saber como é que ele vai lidar com essa componente da insatisfação. Foi com o Bruno Lage, a parada lá do burro, que ele entregou o cargo? Bruno Lage. Foi. O Luiz Castro também quase surtou. Então, mas assim, você tá em outra cultura e tal, você não sabe como é que vai ser. E ele não passou por nada disso. Como é que ele vai reagir, de repente, pegando um clássico e tomando um 4-0? Cara, o primeiro jogo dele... Ele nunca passou por pressão, né? Mano, nunca. O primeiro jogo dele, sendo técnico, deve ser Botafogo e Vitória em casa. Vai ter o Vasco agora, que eu acho que ele não vai ser o técnico, ele deve ser o Caçapa. Vai ser o Caçapa. E vai ter Botafogo e Vitória em casa. Assim, no primeiro jogo, se ele não ganhar jogando minimamente bem, já vai ter uma horda de gente chamando ele de burro, pô. Posso falar? E sabe por quê? Porque ele já chega fugindo do Vasco também, isso aí. Ele chegou, ele olhou e viu, Vasco não. Me bota na próxima rodada aí. Mas, falando sério, essa é uma parada que pode ter acontecido. No sentido, não vão correr tanto assim. Primeiro jogo é um clássico. Se esse porra já perde o clássico, já vai virar uma merda do caralho, tendo em vista que você tem o próprio Caçapa dentro do vestiário. Tá ligado? Porra, tipo numa dessa, assim, deixa o Caçapa aí, velho. Pra que trouxe esse italiano? Dependendo de como começar, né? Cara, você ainda falou de lance de pressão. A última troca de técnico do Botafogo, o Textor foi muito criticado porque ele demorou 60 dias para anunciar um novo técnico. Aí dessa vez ele teve que fazer rápido, né? E aí, às vezes, quando você precisa fazer algo rápido, nem sempre você faz bem feito, né? Cara, de novo, pode ser que esse cara seja um fenômeno, o Botafogo ganhe a tríplice coroa, e pode ser que esse cara seja demitido em setembro, e a gente não sabe qual vai ser, porque tudo é plausível, e o cara é uma grande incógnita, ninguém sabe o que pensar e nem tem como saber. Dito isso, que seja o novo Ancelotti aí, e vambora. Porra, vamos torcer, né? Novo Lúcio Flávio. Deixa o like, tomar no cu. Bom, deixa eu chamar aqui Rodrigo Brandão. Fala do Fogão, Brandão. Azevedo, e o Botafogo segue em busca de jogadores para reforçar o elenco. E o atacante Luiz Guilherme é a bola da vez. Jogador de 19 anos, ele está no West Ham da Inglaterra e se destacou no ano passado vestindo a camisa do Palmeiras. É mais uma cria da base alviverde, ele surgiu junto com o Hendrick e se destacou tanto que foi vendido aos 18 anos para a equipe londrina. No entanto, ele foi pouco utilizado pelo West Ham, foram apenas 12 jogos na última temporada. Apesar disso, o jogador não tem interesse em deixar a Europa nesse momento, pois ele vê com bons olhos a possibilidade de ter mais chances na equipe londrina, tendo em vista que muitos jogadores já deixaram o clube, outros estão chegando e pode ser que ele suba na fila de prioridades para o setor ofensivo nesta temporada. Lembrando que mais cedo nós trouxemos no Papo 1 mais uma proposta que foi feita por um jovem jogador, dessa vez o zagueiro Dantas, do Novo Horizontino. Ele já tem a proposta em mãos. A equipe de São Paulo vai fazer uma contraproposta e apresentá-la ao Botafogo ainda esta semana. O Dantas chegaria para repor a saída do Jair, que foi vendido para o futebol inglês. Vale lembrar que a janela de transferências internacional se abre amanhã, dia 10, mas o Botafogo já está se movimentando no mercado há alguns dias e novos nomes irão surgir até o fechamento da janela.
Valeu, Azevedo? Valeu sim. Bom, é isso, né? O Botafogo se reforçando, tem essa situação da contratação pelo menos da tentativa de contratação por parte do Botafogo do Luiz Guilherme, do West Ham. Seria uma boa, na sua opinião, Rodrigo? Eu tenho um pouco conhecimento desse jogador, né? Mas eu confio muito no scout do Botafogo. Eu acho, assim, o scout do Botafogo... Ele mais acertou que errou. Aí o pessoal, mas aí contratou fulano que não rendeu. Mas, cara, num todo, o scout do Botafogo, ele foi muito assertivo no mercado. Ele trouxe nomes, assim, que ninguém pensava, nomes interessantes que ajudaram o Botafogo. Cara, e não é desde o ano passado, não, desde 2023, tá? É porque, claro, teve aquela derrapada no final do Campeonato Brasileiro, fica marcado aquilo, mas o Botafogo produziu muito com jogadores, cara, o Tiquinho Soares. Quem lembrava do Tiquinho Soares? Entre outros que o Botafogo contratou naquela janela, né? E tá trazendo aí o Jordan... Vamos falar do Igor Jesus? Não é verdade? O Igor Jesus, exatamente. Hoje, jogador aí fundamental, pelo menos era fundamental o Botafogo, infelizmente. Saiu, né? Se despediu, mas se despediu muito bem na Copa do Mundo. Foi convocado para a seleção brasileira. Foi convocado. Enfim, Igor Jesus, Luiz Henrique. Aí você fala do Savarino. Uma série de. O Gregory. Isso. Eu ia falar assim, o Luiz Henrique e o Almada, não, são jogadores que a gente já conhecia e sabia que tinha muito talento. Mas eles vieram meio que para voltar para a Europa. Exato. E cumpriram o papel deles sendo campeões, tanto do Brasileirão quanto da Libertadores da América. E agora vem esse Jordan Barreira, né? O jogador do Júnior Barranquilla. Júnior Barranquilla, da Colômbia, né? Tem 19 anos apenas, cara. Ele é de 2006. Uma contratação que o Botafogo acertou hoje, né? Eu, sinceramente, não tenho conhecimento sobre esse jogador, tá? O Botafogo adquiriu 80% dos direitos econômicos do Barreira. 4 milhões de dólares, cerca de quase 22 milhões de reais na cotação de hoje. Né? Então, enfim, eu preciso vê-lo em campo pra gente tirar uma conclusão, mas é jovem, 19 anos, e é mais uma dessas contratações que o Textor tá enxergando lá na frente, né? Ele traz esse tipo de jogador, como foi agora com o Jair, trouxe do Santos, jovem, já revendeu, justamente pra isso, pra fazer dinheiro. Se ele vinga aqui, se ele faz um baita campeonato brasileiro, uma baita Libertadores nessa fase mais aguda, Copa do Brasil também, o Botafogo tá nas 3 competições, meu irmão, chega no ano que vem aí, vem uma proposta boa, o jogador que é meia atacante, 19 anos. É aquele jogador que vem pra ser revendido em breve pelo empresário John Textor. Pois é. O Juninho Ribeiro, não se esqueçam que o Botafogo já contratou reforços pro resto da temporada que jogaram o Mundial. Eu vejo o Correia e o Arthur Cabral com capacidade de se destacarem aqui no Brasil. Também acho. Também acho, né? Eu gosto muito do Arthur Cabral, Eu também. Se ele estiver bem fisicamente, é um jogador muito bom. Não é nenhum craque, mas é muito bom. Até acima da média pro futebol brasileiro. Assim, o Botafogo trouxe agora a gente chamou ele de Baby Ancelotti. Que é o filho do Carlo Ancelotti, né? Que nunca treinou uma equipe. Tem isso também, né? Sempre foi auxiliar do Ancelotti por onde passou. Vai ter essa oportunidade no Botafogo. Muita gente tá meio cético, né? Mas o cara nunca treinou um time, mas pode dar muito certo. Tem muita gente fazendo uma comparação com o Felipe Luiz. Eu, particularmente, não concordo com essa comparação. Houve essa comparação. O Felipe não treinou, não tinha sido treinador também, etc e tal, né? Assim, só que tem um porém nisso tudo. O Felipe Luiz, beleza, que ele começou a ser treinador no início do ano passado. Mas ele foi treinador antes de chegar ao profissional. Ele treinou o Sub-17 do Flamengo e depois o Sub-20, foi campeão mundial. Dentro do Maracanã contra o Olympiacos, treinando aquele time do Flamengo. Pegou o time profissional, foi o primeiro trabalho dele profissional no fim do ano passado. O caso do Ancelotti filho, que é o David Ancelotti, né, o italiano, ele nunca treinou efetivamente uma equipe. Tá acontecendo esse movimento agora com o Kleber Xavier no Santos, né? Sempre foi auxiliar. Entrou, é técnico do Santos. E tem um Titinho lá também. O Titinho também tá lá, né? O filho do Tite. Mas o Ancelotti a gente também precisa ver. Ele tem 35 anos apenas, mais novo que eu, cara. E já é o técnico do Botafogo. E, enfim, a gente precisa ver também como é que vai ser o trabalho dele. E nada melhor do que começar vencendo um clássico contra o Vasco, né? Domingo, dando o cartão de visitas dele. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.